Fala pessoal, hoje eu comento um pouquinho sobre o capítulo Jesus Nosso Exemplo do livro A Ciência do Bom Viver de Ellen White. Se você procurar, já existe também um vídeo sobre outro capítulo do livro A Ciência do Bom Viver, o capítulo 14, que ali fala um pouquinho a respeito de como alcançar os ricos. Esse vídeo já está disponível no canal, você pode ter acesso a ele. Há também outras análises de capítulos de livros diferentes de Ellen White. Estou até pensando em fazer uma playlist. Se você tem interesse, avise e aí a gente vai colocar à disposição. Mas esse capítulo eu fiz aqui algumas anotações. De vez em quando eu vou olhar para a direção da minha cola, porque são muitas coisas interessantes. É um capítulo emocionante para que você reflita de fato sobre quem é Jesus. E para começar, Jesus é apresentado como o exemplo de serviço. Os seus desejos eram ajustados com a sua missão. Ele gloriava-se na submissão ao Pai. Isso é muito importante e relembra até mesmo uma análise que eu fiz de um dos capítulos mais importantes do livro de Isaías, um dos cânticos do servo. E é um vídeo que também está disponível aqui. E esse exemplo de serviço de Jesus, ele vai se revelar em vários aspectos. E eu procurei condensar, separar esses aspectos aqui, sistematizá-los, e vou apresentá-los para você. É muito importante que, se você não leu esse capítulo, você o leia, porque aqui eu não estou fazendo um resumo, não estou apresentando na mesma sequência que a autora, eu procuro condensar as ideias e apresentá-las, ok? Então, a primeira coisa aqui é um exemplo de serviço no aspecto da missão. E quando ela fala da missão de Jesus, ela pensa em um aspecto fundamental, que é a restauração. Afinal de contas, Jesus tensionava dar a saúde, devolver a integridade física, mas também ele procurava trabalhar a perfeição de caráter. Ele sempre pensava nos três aspectos, física, mental e moral, para que todas as pessoas fossem sãs nessas três áreas. E Jesus também via em cada ato de cura uma ocasião para implantar princípios divinos na mente e na alma. Então esse é o primeiro aspecto. O aspecto de que Jesus procurava a restauração, e isso estava relacionado com a sua missão. Outra coisa, Jesus também é um exemplo de serviço no aspecto da compaixão. E aqui existe uma expressão belíssima. A compaixão de Jesus, segundo a autora, não conhecia limites. Ele não tinha restrição de tempo ou lugar para exercer misericórdia. Ele dedicou-se mais tempo a curar do que a pregar. Então Jesus não ficava no discurso, ele ia para a prática. E era como uma corrente vivificadora, difundindo paz, vida e alegria. Por onde quer que ele passasse, ele trazia esperança. Imagina um rio no meio do deserto, e onde ele passa, a terra fica fértil, as plantas crescem, você consegue ver a diferença de onde tem o rio e das regiões mais afastadas dele. Jesus era como essa corrente, cruzando o deserto do sofrimento, das necessidades humanas. Então, o segundo aspecto era a sua compaixão. Um terceiro aspecto é salvação. E para Ellen White, Jesus entendia isso como a sua responsabilidade, como algo que ele deveria levar sozinho. E ela tem aqui também outra expressão, esse capítulo é cheio de pérolas, mas ela fala que estar na presença de Jesus era como estar no céu. Ele tinha esse contato com as pessoas e ele fazia completa diferença. Uma outra coisa que é importante, ainda sobre isso, sobre a salvação, é que ele era paciente e bem disposto, mensageiro de vida e paz. E também há uma consideração aqui sobre Jesus ser o maior evangelista, porque ele assumiu a natureza humana e veio viver entre nós, seres humanos caídos. Aqui é o que os teólogos chamam de Missio Dei, Deus tomando a iniciativa para realizar a missão. Eu vou continuar falando sobre outros aspectos, mas antes de eu continuar, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like. Eu vou falar agora, se não esqueça de falar isso no final, e é importante porque isso fortalece o vídeo. Também é muito importante que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, especialmente nos grupos de WhatsApp. E claro, se você já conhece outros vídeos aqui do canal, você pode já se inscrever e acionar a opção de todas as notificações. Agora, se você não conhece, esse é o seu primeiro contato aqui com o nosso trabalho,
veja outros vídeos, especialmente nas nossas playlists e vídeos mais recentes, para você conhecer o tipo de material que a gente produz por aqui. Dito tudo isso e voltando para o nosso tema, o quarto aspecto do serviço de Jesus era a abnegação. Era uma coisa constante durante toda a sua vida. Há uma reflexão segundo a qual Jesus poderia ocupar o mais alto lugar nessa terra. Nada estaria à altura da sua glória, mas ele poderia ter sido o líder na nação. Ele poderia ocupar posições elevadíssimas, mas ele preferiu levar a salvação aos pobres, viver entre as pessoas humildes. Ele procurou servir as pessoas que estavam em contato com ele. Um último aspecto era o ensino de Jesus. A palavra de Deus era o seu grande foco. Isso estava em contraste com os líderes da sua época, que viviam fazendo especulações, viviam apresentando mais a palavra e as opiniões humanas do que propriamente a palavra de Deus. Jesus, ele procurava apresentar a Bíblia com clareza e poder. A sua linguagem era simples para que todos pudessem entender. Alguém já disse que uma teoria científica, e talvez esse conceito seja aí, essa frase seja atribuída a Einstein, embora eu não tenha certeza de que realmente um grande cientista tenha dito isso. Mas a frase em si é interessante e ela diz que se uma teoria científica não puder ser apresentada para uma garçonete, então ela não vale a pena ser estudada. A grande verdade por trás dessa frase é que mesmo as coisas mais complexas têm que ser apresentadas de forma simples e acessível. Não há um gênio da humanidade que chegue a um conceito novo sem que esse conceito possa ser traduzido de maneira simples, simplificada, para que todos consigam entender com clareza o poder dessas ideias. E era o mesmo com Jesus. Ele entristecia também a verdade com recordações e afetos. E quando ela fala aqui de recordações, ela não fala especificamente, né? Não dá exemplos, mas eu me recordo das parábolas, como Jesus falava coisas simples que ficavam gravadas e que as pessoas poderiam se recordar. Por exemplo, a parábola onde Jesus compara o reino de Deus com uma massa de farinha em que uma mulher colocasse ali fermento até que tudo ficasse levedado. Quantas donas de casa estariam fazendo bolo ou pão, colocando fermento, e poderiam se lembrar dessas palavras bem simples ditas por Jesus? Ou quando ele compara a pregação do evangelho ao semeador que sai no campo. Interessante, os agricultores poderiam se familiarizar com esses ensinos simples e absorver os conceitos por trás deles. Então, recordações. E outra coisa era afeto. Jesus ensinava com carinho, ele transmitia amor. Ela fala aqui que ele mostrava genuíno interesse pelos ouvintes. Não era um ensino frio, categórico, acadêmico. Não que acadêmico seja uma coisa ruim, mas era muito mais do que isso. Era um conhecimento transformador. Então nós vimos aí que Jesus ele é apresentado como um exemplo de serviço no aspecto da missão, da compaixão, da salvação, da abnegação e do seu ensino. Existem ainda mais duas sessões nesse capítulo. Uma delas fala sobre o amor fraternal. E aqui o ensino básico é que o amor que Cristo viveu, ele une as pessoas. E existem algumas coisas que a gente pode aprender disso. Ele não via a necessidade de separar as pessoas por categorias, sejam elas sociais, étnicas, nacionais, por questões de política. Jesus levava todos à cura, à salvação. Todos eram dignos de ser candidatos do seu reino. Ele acolhia e animava o tentado e despertava confiança. Ele nunca deixava uma pessoa isolada, enfrentando sozinha os seus medos, os seus temores ou as tentações. E é interessante porque quando você fala uma palavra de ânimo a uma pessoa que já está cansada de lutar contra o pecado, que já desistiu, parece que ela recobra a confiança e o desejo de vencer. E era isso que Jesus fazia. Ele despertava na pessoa essa vontade de ser melhor, de buscar em Deus, de fato, a solução para os seus problemas, de ver que é possível vencer. Jesus também era apresentado como aquele que convivia diariamente com as pessoas marginalizadas. E aqui há o exemplo dos samaritanos, que eram detestados, ojerizados pelos judeus. Jesus aceitou a hospitalidade deles, conviveu entre eles, viveu sob o mesmo teto, partilhou refeições com eles. Isso fez com que
eles quebrassem o preconceito em relação aos judeus em geral e especificamente em relação àquele judeu, o Cristo. E último aspecto desse capítulo, um subtítulo que tem o dizer serviço pessoal, mostra o que Jesus fez pela mulher samaritana. Também há um vídeo aqui no canal onde eu considero esse contato de Jesus com a mulher samaritana. Ali estão destacados 3 aspectos no finalzinho desse capítulo. Primeiro, o interesse em uma única pessoa, como Jesus fez todo um deslocamento, todo um esforço para se encontrar com aquela mulher e levar salvação para ela. Também, como ele estava disposto a instruir os interessados, como ele estava disposto a gastar seu tempo dando orientações específicas para pessoas que precisavam de salvação, e como ele usou uma linguagem direta. A gente vê isso também no caso de Nicodemos e de outros encontros que Jesus teve. Então o que a gente pode aprender com esse capítulo? Que Jesus de fato era alguém que tinha uma missão, que focava nessa missão, e se ele é nosso exemplo, não podemos agir de forma diferente. Temos que colocar os interesses eternos acima de preocupações terrenas. Temos que nos dedicar a transmitir a verdade do reino. Temos que buscar salvar pessoas e viver, na prática, o amor que Cristo veio trazer a esse mundo. Se somos seus discípulos, também temos que viver o amor. Temos que ter essa preocupação em trabalhar com as pessoas dentro das suas realidades, mas infundindo na mente delas a cada oportunidade o reino de Deus. E você, já tinha lido esse capítulo? Lembra de algumas lições valiosas que são apresentadas nele e que não foram mencionadas aqui? Deixe nos comentários a sua opinião, não se esqueça de curtir esse vídeo e na próxima semana nós estaremos juntos para mais um vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe você.